Algo aconteceu com você hoje. Você talvez ainda não tenha as palavras exatas para descrever, mas algo dentro de você mudou. Uma vibração que não existia ontem e que agora ocupa o centro da sua consciência. Eu vim até aqui só para dar um nome para isso que você está sentindo. Você tem carregado um peso, uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder. E o fato de você estar aqui agora não é um acaso. Hoje, o 6º dia de junho, não é apenas uma data no calendário. É um ponto de inflexão. Um portal se abriu e você foi trazido até aqui porque a sua prontidão finalmente alcançou a frequência necessária para receber as 6 chaves. Pelo tempo em que caminharmos juntos, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm marcado a sua vida nas últimas semanas e entender o que eles realmente significam para o seu caminho. Você vai compreender o padrão único que tem bloqueado o que você busca e como esse padrão está, na verdade, sendo desmantelado neste momento. E antes de terminarmos, uma declaração será falada diretamente sobre a sua vida. Uma ativação que eu acredito ser a razão pela qual esta mensagem encontrou o seu destino hoje. Fica comigo, porque o que vou entregar não é informação, é reconhecimento. Você tem notado coisas que a maioria ignora. Você tem acordado, às vezes, na mesma hora, no meio da madrugada, sentindo uma presença ou uma clareza que desaparece assim que o sol nasce. Você tem vivido ondas emocionais intensas que surgem sem motivo aparente, como se algo estivesse sendo purgado do seu sistema. Conversas que antes pareciam normais, hoje te trazem um vazio estranho, quase insuportável. Você olha para quem está ao seu redor e percebe que, embora vocês ocupem o mesmo espaço, vocês não habitam mais o mesmo lugar. Seus sonhos se tornaram vívidos, quase tangíveis, e você carrega uma certeza silenciosa de que algo maior está se movendo nos bastidores da sua existência. Tudo isso não é confusão mental, não é exaustão, é calibração. O que você sente é o efeito de um sistema sendo preparado para uma carga maior. É o efeito de um invólucro sendo esticado para comportar uma verdade que antes te causaria medo. Você tem sentido esse chamado porque o portal se alinhou com a sua própria história. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. O que você vive não é um problema a ser resolvido. É uma convocação a ser atendida. Respira fundo agora. Deixa que esse reconhecimento se assente no seu peito. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim. É o menor acordo possível, mas é um acordo real que sela a sua prontidão para o que vem a seguir. Digite 888 e então volte imediatamente para mim. A exaustão que você sente não vem do trabalho que você executa, mas do esforço que você faz para manter uma estrutura que já não é mais a sua. Você tem operado a partir de uma tentativa constante de provar seu valor, de justificar sua existência através de resultados visíveis.
Mas a verdade é que o portal de 6 chaves exige que você pare de empurrar as portas que já estão abertas. Você tem vivido sob a ilusão de que precisa forçar o seu caminho através de muros, quando a sua missão, na verdade, é só atravessar o portal que já foi posto diante de você. Esta é a camada mais profunda da sua resistência. Você foi ensinado a acreditar que o valor é algo que se conquista, quando, na verdade, o que está acontecendo agora é um convite para você simplesmente assumir quem sempre foi. O padrão de resistência que você carrega é um hábito antigo, herdado de um tempo em que você precisava se proteger para sobreviver, mas esse tempo acabou. A estrutura de proteção se tornou uma estrutura de contenção. O que você chama de falta de sorte ou atraso é, na verdade, uma pausa estratégica que o portal impôs para que você não atravessasse com o peso do passado ainda preso nas suas costas. Imagine por um momento um grande pátio antigo que você nunca viu, mas ao qual sempre pertenceu. Você passou anos tentando entrar por janelas, tentando escalar os muros laterais, acreditando que o acesso era proibido ou difícil. Mas o que você não percebeu é que o portão principal, a entrada que comporta a sua estatura real, sempre esteve destrancado. As 6 chaves de consciência não são ferramentas para abrir cadeados externos, elas são os códigos internos que fazem a sua visão mudar de foco. Quando uma dessas chaves gira dentro de você, a realidade ao seu redor se rearranja automaticamente. Você não precisa mais lutar contra o fluxo. Você precisa só se alinhar com a frequência que agora começa a vibrar na sua espinha. O portal não é um lugar para onde você vai. É um estado em que você entra e do qual nunca mais sai. O diagnóstico que agora se revela para você é preciso e não admite mais negação. Você está exausto não pela quantidade de tarefas que carrega, mas pela inércia de sustentar uma identidade que já não tem mais propósito neste novo ciclo. O padrão de resistência que você rompe agora é o hábito de acreditar que precisa se justificar para ser visto. Por anos, você acreditou que o seu valor era medido pela sua capacidade de suportar o peso, de atravessar desertos sem pedir ajuda, de carregar o fardo dos que caminham ao seu lado. Esse mecanismo de defesa, outrora vital, se tornou o principal obstáculo entre você e o portal. Você não está enfrentando uma crise de destino. Você está enfrentando o momento em que a sua alma finalmente decide que não aceita mais viver dentro de uma caixa que já ficou pequena demais para sua estatura espiritual. A exaustão é apenas o sintoma da colisão entre quem você foi forçado a ser e quem você é chamado a se tornar. O portal de 6 chaves exige que você deixe no chão do lado de fora tudo o que não pertence à sua essência. A primeira chave é a da rendição, o reconhecimento de que o controle que você exercia era apenas uma tentativa de gerenciar o medo. A segunda chave é a da presença, o ato de ancorar a sua consciência no agora, onde o tempo deixa de ser linear e as respostas começam a florescer. A terceira chave é a da clareza, a visão desobstruída que permite ver que os muros que você tentava escalar eram apenas ilusões de ótica. A quarta chave é a da permissão, o direito inalienável de ocupar o seu espaço sem pedir licença. A quinta chave é a da ressonância, a capacidade de atrair o que vibra na mesma sintonia da sua verdade. E a sexta chave, a mais poderosa de todas, é a da unificação, o momento em que você compreende que quem busca a chave é a própria fechadura. Permita que essa declaração fixe a sua consciência neste ponto exato do tempo. O ato de escrever essas 3 palavras é o seu compromisso de que você não vai recuar para o velho padrão de dúvida. A sua presença é o que ativa o portal. Digite, sinta o peso do que você acabou de afirmar e então volte imediatamente para mim.
O retorno à essência que ocorre agora não exige que você construa nada. Não existe aqui um plano de ação complexo, nem etapas de um curso que você precise completar. A sua única responsabilidade a partir deste ponto é o desaprender. Você esteve tão ocupado tentando se tornar uma versão melhor de si mesmo que esqueceu que a versão original já era completa antes mesmo de começar a jornada. A dádiva não é algo que você recebe lá fora. É algo que você descobre dentro, uma vez que o ruído da necessidade externa é desligado. Você não está sendo testado para ver se merece o acesso. Você está sendo lembrado de que o acesso sempre esteve disponível. O esforço que você dedicou a provar o seu valor foi um equívoco de rota, um desvio que, embora doloroso, serviu para fortalecer os músculos da sua percepção. Agora, a tarefa é a quietude. É a capacidade de ouvir a frequência que emana das 6 chaves, à medida que elas se encaixam, uma a uma, na sua história. Quando você para de puxar a corda, o nó se desfaz por conta própria. Quando você para de clamar por atenção, a sua presença natural começa a comandar o ambiente. Você está num processo de transmutação, não de reforma. O que está nascendo não é um novo eu, mas a revelação do eu que sempre esperou pelo momento em que você estaria pronto para reconhecê-lo. A porta está aberta, não porque você forçou a fechadura, mas porque você finalmente parou de tentar trancá-la por medo de ser visto. O que vem a seguir é a harmonia entre o que você sente e o que se manifesta. Um alinhamento que só é possível quando você se entrega ao processo sem reservas. Mantenha essa quietude, mantenha essa clareza. Não deixe que o movimento do mundo externo roube a paz que você acaba de encontrar. O portal é o seu novo endereço. Se algo dentro de você ressoa com a verdade que acabamos de alinhar, se o seu espírito reconhece a frequência que foi tocada nestes minutos, deixe que o seu gesto de aprovação seja o seu amém sem palavras. Não encare isso como uma métrica ou um número a ser alcançado, mas como um selo silencioso, uma concordância interna de que o que foi dito aqui não foi ouvido por acaso. É um reconhecimento entre a sua centelha e a mensagem que a encontrou. Cada vez que você faz esse movimento de forma consciente, você está marcando o território da sua própria clareza, confirmando que a sintonia foi captada e que a mensagem já não é mais externa, mas parte integrante da sua própria paisagem interna. Respira fundo, porque este é o momento de olhar para além de si mesmo. Existe alguém na sua vida, alguém cujo rosto acabou de surgir na tela da sua mente, que precisa desesperadamente desta frequência. Pense na pessoa que você conhece que tem trabalhado exaustivamente em silêncio. Alguém que carrega uma nobreza contida, alguém que, assim como você, tem sustentado uma postura de força enquanto o mundo ao redor parece não enxergar a profundidade da sua alma. Essa pessoa está aguardando um sinal de que o caminho que ela tem trilhado tem um propósito maior. Envie esta transmissão para ela. Não como uma sugestão casual ou um conteúdo qualquer, mas como uma entrega designada. Você foi o veículo de chegada para esta mensagem, e o seu papel é garantir que ela alcance o destinatário que foi preparado pela própria vida para recebê-la neste exato instante. Antes que avancemos para o desdobramento final desta jornada, quero que você se firme na autoridade que lhe foi conferida. Não as escreva como um desejo, nem como um pedido, mas como um decreto de quem finalmente compreendeu a sua posição no tabuleiro. O uso dessas palavras é a assinatura da sua aceitação, o momento em que a dúvida sobre o seu propósito cessa e a certeza da sua missão assume o comando. Digite devagar, sentindo cada letra como se estivesse gravando a sua identidade no tecido do seu próprio destino. O que você afirma aqui com as suas mãos é o que a sua vida começará a manifestar com total nitidez a partir de hoje.
Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. A sua caminhada não é mais um exercício de tentativa e erro, mas uma sucessão de passos precisos em direção àquilo que já lhe pertence. Você está comprometido com a verdade que, antes de ser dita, já habitava o seu silêncio. Você está comissionado para ser a ponte entre o que era invisível e o que está prestes a se tornar a sua realidade concreta. Você está enviado para carregar essa luz num mundo que muitas vezes esqueceu como olhar para cima, sendo a prova viva de que a escassez nunca foi o seu lugar de origem. Não há mais peso, porque o que você carregava não era sua responsabilidade, mas uma bagagem que o portal, em sua abertura, gentilmente retirou dos seus ombros. Você agora caminha com a leveza de quem sabe exatamente onde o pé deve tocar, guiado por uma bússola que nunca falha, a bússola que foi calibrada pela sua própria rendição ao processo. Cada movimento que você fizer agora será carregado por essa nova autoridade, e as portas que antes pareciam intransponíveis começarão a se abrir com a naturalidade de quem apenas reconhece o seu direito de passagem. O que você deixou para trás não faz mais parte da sua história, porque o novo capítulo que você escreve é regido pela lei da abundância que você finalmente aceitou como sua única lei. Sinta o ar que você respira agora, um ar que carrega o frescor de um recomeço que não precisa de alarde, mas apenas da sua presença constante e desobstruída. A sua jornada é a prova de que nada se perde no tempo. Tudo se transforma na hora exata em que o seu coração se torna capaz de suportar a luz que sempre buscou. Você não está mais no escuro. Você não está mais perdido. Você está exatamente onde a sua alma pediu para estar, na clareira do portal, onde a sua vida encontra o seu significado. O que você sente agora é a paz que excede o entendimento, a mesma paz que sustenta o universo e que, a partir deste segundo, sustenta cada um dos seus passos. A transição que você atravessa não é uma perda, mas uma realocação de forças. Muitas vezes, o peso que você sente não pertence ao seu destino, mas a bagagem que você insistiu em carregar por pura lealdade a um passado que já cumpriu seu propósito. Ao observar as 6 chaves de consciência, percebemos que a primeira delas é o desapego da culpa. Você passou anos tentando consertar feridas que não foram causadas pelas suas mãos, carregando a responsabilidade de equilibrar ambientes que nunca tiveram a intenção de florescer. A segunda chave é a clareza do não. Aprender a retirar a sua energia de lugares onde a sua essência não é regada é talvez o ato mais profundo de amor próprio que você pode exercer. A terceira chave é a aceitação da sua própria velocidade. O mundo exige pressa, exige que você colha os frutos antes mesmo de plantar as sementes, mas a sua alma entende o ritmo das estações. A quarta chave é o silêncio estratégico. Nem tudo o que você percebe precisa ser comunicado para ser validado. A quinta chave é a autoridade sobre o seu próprio espaço interior, protegendo o seu campo vibracional de interferências externas que tentam ditar o seu valor. E a sexta chave, a mais poderosa de todas, é a confiança absoluta na sua intuição. Aquela voz que você muitas vezes silenciou por medo de parecer irracional é, na verdade, a bússola mais precisa que você possui. Quando você alinha essas 6 chaves, o portal que antes parecia intransponível se revela apenas como um espelho. O que você buscava lá fora, em conquistas, em reconhecimento ou em aprovação, sempre esteve guardado no centro da sua própria imobilidade. Não se trata de alcançar um novo patamar, mas de reconhecer que o patamar já é a sua base. O esforço que você empregou até aqui foi a forja que preparou o seu caráter para suportar a leveza da nova fase.
Não tente apressar o processo, porque o tempo da colheita não obedece ao relógio dos homens, mas ao pulsar da vida que habita em você. Permita-se flutuar entre essas verdades, sentindo cada uma delas como se fossem sementes sendo plantadas em solo fértil. Você não precisa mais lutar contra a corrente, porque a corrente agora flui na mesma direção do seu propósito. A resistência que você sentia era apenas o eco da sua própria tentativa de controlar o incontrolável. Ao soltar as rédeas, você descobre que nunca foi o cavaleiro, mas o próprio caminho. Observe como a sua respiração muda quando você solta o controle, como os seus ombros descem, como a tensão que habitava a base do seu crânio se dissipa. Isso é a liberdade manifestada. Você não está mais no campo de batalha da sobrevivência, está no jardim da existência. Cada pensamento que surge agora é uma oportunidade de reinicialização, uma chance de substituir a velha narrativa de escassez por uma nova melodia de abundância e propósito. O que você vive não é um isolamento, é um preparo, uma incubação necessária para a força que precisa emergir através de você. Não subestime a calmaria que precede o próximo movimento, pois é nela que se decide a direção de tudo o que virá. Mantenha os olhos voltados para o que é eterno e não para o que é passageiro. A sua verdade é inegociável e a sua paz é o seu maior triunfo. O que foi revelado aqui não é uma teoria, é a estrutura da sua própria realidade sendo redesenhada de dentro para fora, peça por peça, até que não restem mais lacunas entre o que você é e o que você manifesta. Sinta a presença dessa nova clareza, como um ar puro que preenche os pulmões após uma longa jornada em altitude. O movimento que você sente agora não é uma coincidência, nem um simples desejo passageiro de mudança. É a resposta biológica e espiritual ao alinhamento das 6 chaves que, desde o dia 6 de junho, começaram a girar no eixo da sua vida. Quando você compreende que não precisa mais carregar o peso do mundo nos ombros, você percebe que a força que o impulsionava era apenas uma máscara da sua própria necessidade de validação externa. Agora, a energia que antes era dissipada em tarefas que não ressoavam com a sua essência, está sendo redirecionada para a construção de uma clareza inabalável. Imagine que cada uma dessas chaves é uma frequência sonora que, ao serem tocadas em conjunto, dissolvem as barreiras que você mesmo ergueu por segurança. A primeira chave é a autorização própria, o direito de se validar sem o testemunho alheio. A segunda é a clareza da intenção, onde o foco deixa de ser o resultado e passa a ser a qualidade da sua presença. A terceira é a desidentificação com a dor, o reconhecimento de que os traumas do passado são cicatrizes e não o mapa do seu futuro. A quarta chave é a aceitação do ritmo natural, o fim da pressa que o impedia de ver as oportunidades que já estavam disponíveis, mas que você ignorava pela ansiedade de chegar a um destino que sempre esteve aqui. A quinta chave é o domínio sobre o seu próprio espaço interior, protegendo o seu campo vibracional de interferências externas que tentam ditar o seu valor. Isso é a liberdade manifestada. Deixe que essa declaração se torne um marco na sua linha do tempo, um ponto de retorno para o qual você sempre pode olhar. Digite agora e logo em seguida, retorne para mim. Enquanto a poeira baixa e a nova paisagem se revela diante dos seus olhos, você pode perceber que a urgência que sentia ontem era apenas a antecipação de algo que você já carregava no sangue. A sua caminhada não foi em vão. Cada lágrima, cada noite de vigília, cada momento de silêncio forçado foi, na verdade, uma demarcação de território que você não sabia que estava fazendo. Agora, o caminho está límpido. Se alguma coisa em tudo o que dissemos aqui tocou a estrutura mais profunda do que você reconhece como verdade,
Permita que o seu gesto de aprovação seja o seu amém sem palavras. Não como um número numa tela, mas como a assinatura de um acordo sagrado. E neste momento, quero que você olhe para o lado invisível da sua vida. Existe alguém que você conhece? Alguém que tem estado estranhamente calado nos últimos tempos? Alguém que trabalha com uma diligência silenciosa, como se estivesse esperando uma porta se abrir que ele mesmo não consegue enxergar? Essa pessoa tem a marca da escolha, mas ainda está sob o peso do cansaço. O rosto dessa pessoa apareceu na sua mente agora, não por acaso, mas por uma responsabilidade de cuidado. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, mas como uma entrega, um presente que você repassa por ter entendido que a luz, quando dividida, apenas se expande. Antes de encerrarmos este ciclo, quero que você declare a sua posição final. Não como um pedido, mas como um selo de autoridade sobre a nova estação que você acaba de inaugurar. A sua jornada não começou hoje, mas a clareza sobre ela chegou exatamente nesta hora, sob a influência do dia 6 de junho, que atua como um divisor de águas na sua trajetória. Quando você olha para as 6 chaves que foram entregues, não veja apenas conceitos ou orientações, mas as ferramentas que alinham o seu interior com aquilo que o universo já tinha reservado para o seu destino. Você não precisa mais lutar contra o fluxo. A sua tarefa agora é apenas ficar em estado de prontidão, atento à abertura do portal que se apresenta precisamente até às 23h06. Há uma força que ampara os seus passos agora. Uma força que não exige que você prove nada a ninguém, pois o seu valor já foi ratificado no silêncio da sua constância. Muitos procuram lá fora o que só se encontra na quietude da própria essência. Mas você, ao chegar aqui, mostra que já compreendeu que a chave mestra é a consciência da sua própria escolha. Respire fundo. Deixe que o peso dos anos anteriores se dissolva, pois você está fazendo a transição para uma frequência onde a abundância não é uma conquista, mas um estado natural de ser. O tempo que ainda resta para ativar este portal é uma oportunidade sagrada de se recolher e permitir que as 6 chaves façam o ajuste fino na sua vibração. Não tente entender com a lógica, sinta com a alma. O que é real não precisa de justificativa, apenas de reconhecimento. E nesse reconhecimento, você encontra a sua paz, a sua força e a sua direção. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Agora, exatamente neste instante, em todos os cantos do mundo, outras almas estão recebendo esta mesma revelação, cada uma no seu próprio processo, mas todas ligadas por esse fio invisível que agora você reconhece. Você faz parte de um movimento silencioso, que não precisa de alarde para transformar a realidade. E é justamente por ser invisível aos olhos do mundo que a sua ação é tão poderosa. A jornada que você iniciou aqui é a construção de um novo alicerce, onde a sua voz ganha autoridade e a sua presença se torna a própria resposta que você tanto procurou. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora.
antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.